dormir, entre no teu quarto e diga: Senhor, cuide dele. Amém? Posso contar com você 5 minutos de joelho? Aleluia, Jesus. Amém. Abra comigo Gênesis capítulo 6, versos 9. Bora lá. Vamos, que o pastor tem muito que falar com você através do sermão. E eu quero muito que você anote, guarde no seu coração o que Deus tem guardado para nossos dias atuais. Gênesis capítulo 6, versos 9. Para quem não sabe onde fica Gênesis, fica na Bíblia, no primeiro livro. Aleluia. Obrigado, Jeová. Quem estiver procurando, vai dando um glória a Deus. Todos acharam? Diz o seguinte: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo. Diga comigo: Noé era um homem justo. Diga também que ele era íntegro entre o povo da sua época. Diga comigo: entre o povo da sua época. Diga comigo assim, ó, ele andava com Deus. Mais alto para nós gravar no nosso coração: ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu destruirei a terra. Você, porém, fará uma arca. Diga comigo: nós faremos uma arca, dividida em compartimento, revista de piche por dentro e por fora. Faça 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. E tudo que há na terra perecerá. Agora repita o versículo 18 comigo: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres, as mulheres de seus filhos. Versos 19, só o pastor Alex. Faça entrar também um casal de cada ser vivo, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Toda espécie de ave, toda espécie de animal, grandes espécies de animais ou pequenas espécies que se movem, se rastejando pelo chão, virá um casal até você, para que você conserve vivo e armazene todo tipo de alimento, para que você e os animais tenham mantimento. Versos 22, repita comigo: Noé fez tudo. Diga de novo: Noé fez tudo. Não foi um pouco. Diga: não foi um pouco, foi tudo, exatamente como Deus tinha ordenado. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nos abençoa com essa palavra. Cuida do nosso coração. Nós estamos aqui não é para ouvir o que queremos, mas o que precisamos. Espírito Santo, eu, pastor Alex, estou disposto a ser confrontado, porque o Senhor tira coisas de mim para me dar coisas melhores do Senhor. Então nós estamos aqui para aprender muito mais do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Olhe para mim, não perca nada, não vá no banheiro, não tome mais água. É 40 minutos, menos ainda. Nunca houve um cenário tão parecido com os dias de Noé como os nossos dias. Jesus disse
A volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que muitos casarão, se darão em casados, beberão, mas um dia a arca fechou e eles não observaram. E esses dias têm sido muito semelhantes aos de Noé. Uma corrupção perversa, todo tipo de pecado, iniquidade, todo tipo de coisas que você nunca ouviu falar e começou a ouvir falar, começou a acontecer. Deixa eu te falar algo que pode ser engraçado, Gelson. Foi aprovada uma lei no Brasil, que homens ou mulheres podem casar com o banco da praça, escolher uma árvore, escolher um objeto com casamento civil no cartório feito pelo juiz. Coisas que você nunca viu começaram a acontecer. Eu pego um vaso de flor, levo no cartório e caso com o vaso. Nunca se tornou as coisas tão parecidas como nos dias de Noé. Mas sempre que Deus vai dar juízo a um tempo, sempre que Deus dá juízo a um dia, sempre que Deus dá juízo a um lugar extremo, Deus nunca deixa de procurar na terra um homem justo e íntegro. Diga glória a Deus. Sempre que Deus vê a corrupção, ao ponto dele ter que dar juízo, ele sempre procura um sinalizador de integridade. É como se ele olhasse todo mundo vestido de amarelo, e o íntegro tem a roupa vermelha. É como se ele olhasse de cima para baixo e visse alguns pontos vermelhos e milhares de amarelos. Por isso que Deus disse: toda a humanidade se corrompeu, mas tu, Noé, eu achei integridade e justiça no teu coração. Sempre que Deus vai dar juízo, Ele procura homens que sejam justos. Por isso que Ele disse a Abraão: eu queria destruir Gomorra e Sodoma, mas se tu encontrar alguém justo naquele lugar, eu pouparei a terra. Ontem eu estava na casa do irmão do pastor Delcarlo. Onde é que está o pastor Delcarlo lá atrás? Depois que eu ministrei lá, eu cheguei na casa do pastor Delcarlo 11 horas para jantar. E nós estávamos falando, por que Deus faz isso? E o Delcarlo deu uma revelação poderosa, dizendo, sabe por quê? Que Deus chama homens para primeiro ver se não tem como tirar alguém para depois condená-la, para Deus não se sentir culpado que não deu chance. Por isso que quando a arca estava pronta, Deus esperou 7 dias sem chover, com os animais e Noé e a família dentro da arca, parada no seco, com a porta aberta 7 dias. E o Delcarlo disse assim, sabe por quê, pastor Alex? Para Deus não se sentir culpável que não apareceu ninguém, Ele deixou 7 dias, dizendo, há uma chance ainda. Vamos deixar 7 dias para ninguém ficar falando que eu não deixei, que eu não tentei salvar alguém. Então sempre que Deus tentou dar juízo à terra, e os nossos dias, nós estamos passando por dias de juízo, dias em que Deus está procurando homens íntegros, que se mantém justo em meio à iniquidade, em meio ao pecado, em meio à apostasia. Quem mantém puro e íntegro nos tempos de iniquidade, em tempos de pecado, Deus guarda em segurança em tempos de calamidade. Preste atenção, olhe bem o que eu vou falar para você. Sempre nós que estamos vivendo nos dias da corrupção, nos dias em que tudo é desvio de dinheiro, nós precisamos se manter íntegro e verdadeiros. Sabe por quê? Porque no dia das tempestades e da calamidade, Deus sempre vai te dar uma arca para te proteger. Nenhum glória a Deus. Noé se manteve justo no meio do pecado e da roubalheira. E no dia que Deus disse, matarei todos, menos o que se manteve íntegro nos tempos de pecado. Por isso que a igreja, ela se destaca, porque ela precisa ser íntegra.
ela precisa ser justa. Querido, o que é teu, o que não é teu, não é teu. O que tu comprou e pagou, tu tem direito. O que tu não comprou e não pagou e não trabalhou, não é teu. Não assine coisas que não é tua. Seja íntegro, seja verdadeiro. Se você fechou um contrato de trabalhar 8 horas por dia, não fique uma no banheiro para tentar passar o dia. Faça as tuas 8 horas. Eu já saí do meu serviço às 5:30 da tarde. E o meu horário é até às 6. Mas eu também não peguei a 1 hora, peguei 12:30. Não porque o patrão não viu, porque eu sou justo com meu Deus. Eu prometi para ele que eu seria justo com o meu dinheiro. Para mim, embora com a consciência limpa, não diante dos meus patrão, mas diante do meu Deus que está lá comigo, trabalhando. Precisamos ser íntegros, vamos ser sinalizadores, Deus está procurando isso. Hoje é vergonhoso tu parar em algum lugar e dizer que é pastor, as pessoas zombam. Quem entende o que eu falo? Precisamos se manter íntegro nesses dias, seu Edilão. A melhor coisa do mundo, dona Mari, é deitar com paz no travesseiro. É deitar com honestidade sobre o travesseiro. É alguém te pegar de surpresa e dizer bom dia e tu não levar nem um susto com medo de nada. Tu olhar para trás e dizer bom dia, querido. Um dia eu cheguei numa família e tinha um cara sentado no muro, e quando eu disse para ele assim, tu é o fulano, ele quase caiu do muro. Ele logrou o mundo todo, roubou o mundo todo. E quando eu disse, tu é o fulano, ele desceu do muro, deu 2 passos para trás, envermelhou e disse assim, querido, não fique com medo. É só porque tu se criou com meu pai, eu estou certo disso. Ele chegou a dar um sorriso assim, desmaiando. Ele disse, sim, eu sou o amigo do teu pai. Vamos ser justos em tempos de iniquidade. E Deus te dará coisas para construir nos tempos de calamidade. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus? Lembra que na tempestade Jesus estava dormindo? Quem lembra? Na tempestade do barco Jesus dormindo, sabe por quê? Porque quando os outros estavam dormindo no tempo do pecado, ele estava orando. Ele foi para o Getsêmani suar sangue, enquanto os seus discípulos dormiam. Jesus orou todos os dias para tirar a corrupção e a religião do coração das pessoas, para que ele pudesse dormir em dias de tempestade. Por isso que eu te digo, querido, você precisa começar a construir coisas que na tempestade você dormirá sossegado. Tem coisas que você não constrói no casamento, que na tempestade um faz a mala e vai embora. Em vez de ter paz nas tempestades, a separação. Precisamos começar a construir isso. Precisamos fazer o que Jesus fazia. Orava. Enquanto todo mundo dormia até as 7 da manhã, ele já fazia 12 horas que estava de joelho. Para que no dia da tempestade, todo mundo com balde, tirando água de dentro de casa e dos barcos, Jesus estava dormindo. Lembra de Raabe? Os espias visitando a terra? Os espias vão dormir na casa dela. E ela diz o seguinte: sabia que nós ouvimos falar do Deus de vocês? O Deus que abriu o mar vermelho, que deu as pragas ao Egito, que devastou o faraó. E os espias escutando ela era uma prostituta. E os espias disseram para ela: como tu sabe disso? E ela disse: eu tenho escutado na minha cidade que vocês vão atacar Jericó, e o nosso povo está tremendo, porque o Deus de vocês é poderoso. Então os soldados jericonienses entraram na casa de Raabe. Raabe escondeu os espias e disse: eles não estão aqui, já foram embora. Os soldados voltaram, ela desceu eles do terraço e disse o seguinte: vou embora, dá tempo de vocês serem salvos. Então eles disseram o seguinte: vai chegar um dia, e é breve, nós entraremos em Jericó, mataremos tudo, não ficará nada de em pé. Mas como tu nos livrou, coloque um pano vermelho na tua porta, e a única do país de Jericó que ficará em pé é a sua. 7 dias depois,
de fora das muralhas uma trombeta toca. E quando a trombeta toca, em que o exército e os levitas carregando a arca param diante das muralhas, eles dizem uma frase: só o Senhor é Jeová. As muralhas caíram, a poeira levantou, soldados se bateram de frente. E durante dias, guerras sangrentas, milhares de homens, mulheres, crianças, gado, cachorro, papagaio, passarinho morreram na grande guerra de Jericó. Porém, Raabe escutando Netflix, porque ela se manteve justa com os meninos, e no dia da tempestade ela descansou. Deus sempre provê para o íntegro lugares de segurança. Deus disse: eu vou dar cabo à terra, mas Noé, prepares para ti uma arca. Diga assim, ó, construtores de arca. Diga comigo, construtores de arca. Agora Noé vai caminhar por aquilo que Deus falou, e a sua vida será movida pela ordem de Deus. Preste atenção, a partir de agora a vida de Noé vira tudo ao contrário. Tudo que ele fazia, ele parou, e ele começou a fazer pela voz de Deus, e obedecer a voz de Deus. A partir daquele momento, toda a prioridade foi voltada à construção da arca. Deixa eu te dizer, prioridade não é largar tudo e fazer uma coisa só. Prioridade é dar preferência àquilo que é principal, sem parar de fazer as outras coisas. Por isso que Noé, a partir de agora, vai andar pela palavra de Deus. É para construir a arca, vamos construir. Tem que plantar feijão para nós comer? Tem que plantar feijão. Mas nós vamos plantar feijão, mas não vamos parar de construir. Porque daqui 100 anos, dou o que doer, ele vai voltar e vai trazer chuva. E quando trazer chuva, ninguém ficará vivo. Havia uma palavra em Noé: construa uma arca para tu e a tua família. Deus, daquele momento, toda a família, Gesiel, de Noé, tem um só objetivo: construir o lugar de segurança em meio à tempestade. Por isso que eu e você, por isso que você, que parou de construir as coisas do reino de Deus, está na hora de você puxar do galpão a sua arca para fora, tirar das caixa as suas marretas, os seus martelos e os seus serrotes, e voltar a construir, porque os nossos dias são semelhantes aos dias de Noé. Está na hora de nós levantarmos e acordarmos para a nossa realidade de corrupção. Eu e você temos uma família para protegê-la. Nós temos uma tempestade chegando, nós temos uma perseguição se aproximando, nós temos muitas coisas que colocarão nós à prova. E eu te pergunto, você está com a arca construída? Está construindo a arca para esse dia? Diga comigo, glória a Deus. Noé deu preferência e prioridade à construção. Comece a dar prioridade ao que Deus deu para ti. Deus te deu uma palavra, obedeça a ela. Dá o teu coração para Ele e diz: ó Deus, tem coisas que a minha conduta não é boa. Mude, dá tempo. Quanto mais dias você não constrói a arca, mais os 100 anos estão se aproximando. Pela ciência, Deus, do primeiro minuto que você sai da barriga da sua mãe, você não cresce, você começa a morrer. Deus, do primeiro dia, pela ciência, você começa a morrer. Então, um dia que você atrasa para o teu chamado, é menos de 100 anos para vir a tempestade. E aquilo que é para você trabalhar organizado, se você parar de construir, vai chegar a hora que você não vai ter tempo para dormir nada, você é obrigado a ser impulsionado a construir, porque as coisas se aproximam. Está chegando as perseguições da igreja. Está chegando a apostasia da igreja. Está chegando os grandes cavalos dos apocalipse que vão liberar as doenças e enfermidades. Está chegando a grande corrupção.
Está chegando as grandes fomes, as grandes misérias. Está chegando ao dia em que o amor de muitos esfriariam. E Deus disse: construa uma arca. Glória a Deus. Noé começou a construir a arca, o que não estava em evidência para o mundo em sua época, pois não havia chuva. E para o mundo o que não é evidência é loucura. Sabe por que o mundo não acreditou em Noé, Gabi? Porque a arca não estava em evidência e na moda da época. Sabe por que o mundo não nos entende? Porque nós não trabalhamos na evidência do mundo. Quem conhece o ditado da sua mãe que diz: tu não é todo mundo? Mãe, todo mundo está fumando droga, tu não é todo mundo. Mãe, todo mundo joga bola sábado de tarde, não interessa, vai lavar a louça, tu não é todo mundo. Sabe por que o mundo não quis ajudar Noé a construir a arca? Porque não era evidência. Porque eles nasceram numa terra que nunca caiu um pingo d'água. Muitas pessoas não acreditaram na construção da igreja numa cidade que tem 3 igrejas e o máximo de pessoas dentro são 10. Que hoje nas pandemias estão tudo fechadas. Porque não há evidências de chuva. As pessoas continuaram bebendo, fazendo tudo de errado e se corrompendo, enquanto Noé estava construindo, porque Noé tinha uma palavra: construa uma arca, porque eu darei o dilúvio à terra. Essa palavra se tornou verdade no seu coração. A palavra de Deus precisa ser verdade para nós. Nós precisamos trabalhar para ela, construir nela. Porque os dias se aproximam do dilúvio. Querido, comece a construir novamente os teus. Comece a dar prioridade às coisas do reino. Você não precisa parar de trabalhar e começar a ficar na igreja só orando para Jesus voltar. Você pode continuar trabalhando, guardando o seu dinheirinho, comprando o seu conforto para sua casa, mas não deixe de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Dentro do teu caixão não cabe mais os teus carros. Comece a produzir aquilo que você levará para o céu. Comece a produzir o que você consegue levar. A maior luta de Noé, queridos, não foi ganhar o povo em pecado e nem construir a arca. É manter os 7 do seu lado salvo para daqui 100 anos entrar. Você acha que foi fácil para filhos e nora? 100 anos não caiu um pingo d'água. De sol a sol construir. Para daqui 100 anos. O que eu acho mais lindo em Noé é que ele em 100 anos ganhou a sua família. Jonas em 3 dias ganhou 120 mil almas, mas 7 anos depois as 120 mil almas se rebelaram em pecado, atacaram Israel e mataram todo mundo. Não é a quantidade que você salva, mas é a permanência dele salvo. Por isso, amados, precisamos construir. Precisamos dar prioridade a que Deus chamou você para fazer. Você entende o que eu falo? Noé. Quem é que Noé salvou na arca? Quem é que pode me ajudar a dizer? Quem? Ele. Alguém com uma voz profética e grossa aí? Só isso? Quais animais? Pastor, daí tu pega pesado. Não. Não. Os que não poderiam se salvar sozinho. Quais eles, pastor? Os que não estão, os que não vivem e os que não conseguem estar na água durante o dilúvio inteiro. Os que estão na água,
os que se criam na água não precisavam de salvação. Somente os que não tinham condições de serem salvos. Deus disse: vou trazer todos até você, e você cuidará deles, dará comida para eles, para você salvá-los. Então eu queria que você abrisse comigo Hebreus capítulo 5, para eu começar a minha ministração. Puxa aí, Ediel, um refrão. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, verso 7. Todos acharam? Tem algumas folhas folheando, o pastor espera. Hebreus, ele é um livro, Gelson, meio Mr. M, ele parece que meio desaparece da Bíblia. Ele tem esse dom de ficar invisível. Às vezes até o pastor Alex tem dificuldade de achar o Hebreus. Aleluia. Hebreus 5, verso 7 diz o seguinte: durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos que obedeceram. Alguém pode dar um glória a Deus? Jesus, aqui na terra, sofreu por causa do pecado e iniquidade. Olhe para mim. Você tem que estudar a história do julgamento de Jesus. Foi um julgamento totalmente falso e mentiroso. E ele venceu diante da mentira com justiça. E quando ele venceu no meio do pecado, ele se ficou íntegro. A Bíblia diz, e eu li para você, ele se aperfeiçoou, trazendo salvação para aqueles que não poderiam serem salvos. Precisamos construir. Precisamos se manter íntegro, porque há muitas pessoas que pode entrar na sua arca com você. Deus vai deixar a porta aberta da sua arca, esperando as pessoas voltarem até lá. Por isso, escute, Deus gosta de fazer coisas loucas. Quem já leu o versículo que Deus usa as coisas loucas? Você já leu, mas presta atenção, Deus usa as coisas loucas, não as desonestas. Deus usa coisas loucas com homens puros e íntegros. Deus usou a arca como loucura, mas pegou um homem honesto. Não confunda loucura com desonestidade, loucura com mentira, loucura com egoísmo. Loucura são as coisas que Deus dá para você que parece loucura para a realidade. Por isso que semana passada eu disse para você que você só se valoriza conforme você está vivendo a realidade. Mas você vale um Deus crucificado. Por isso que a arca era loucura para muitos, menos para a família de Noé. Esses dias são parecidos com os dele. E essa noite eu queria orar por você, com você e para você, para começar você abrir os cadeados dos galpão e começar a trazer o modelo de arca que você começou a construir e parou. Porque você deu ouvido às pessoas de fora e parou de construir a sua arca. Noé não deu ouvido às pessoas de fora. Noé deu ouvido ao que Deus disse: construa uma arca e eu vou voltar e matar todo mundo e tu vai ficar vivo. Tem pessoas aqui que eram já para estar com a arca pronta e pararam, porque deram ouvido às pessoas e não a de Deus. Se eu fosse dar ouvido para as pessoas, eu não tinha um livro escrito. Eu já tinha fechado a igreja. Eu já tinha voltado para a minha terra. Mas eu tinha uma palavra. Deus disse: fique parado e não se mexa. Você precisa trazer o modelo de arca que você iniciou lá fora. Você precisa trazer para a rua
o modelo de arca que você iniciou e parou no fundo. Parou no início, porque as pessoas disseram: para que arca? Porque as pessoas não entendem que isso não está na realidade das pessoas, não está em evidência. As pessoas não acreditam que você pode ser o grande pregador da nação. Elas acreditam que pode ser só o apóstolo José, só a Maria, só o João. Elas não acreditam em você. E daí você pega e guarda a arca. Deus acredita em você. E se Ele acredita, amado, Deus disse assim: Jonas, vai para Nínive. Jonas disse assim: se der eu vou. Pegou um barco e foi para a direita. O barco na tempestade, na loucura toda, e a baleia embaixo do barco bem tranquila. Deus pega Jonas do barco pelo colarinho e joga no mar. Não dá tempo de cair na água, a Bíblia diz. A baleia engole e leva de volta, larga no mesmo lugar. Não larga em Nínive, larga na beira da praia onde Jonas pegou o barco. Vira a voltinha, entra para dentro do mar. E Deus disse para Jonas: aonde eu mandei tu ir? Querido, comece a construir de novo. Repare as taubas quebradas da sua arca. Tire as quebradas, comece a comprar taubas novas, repor a arca. Jesus está voltando. E se Ele falou, meu filho, não duvide, não duvide. Não duvide. Jesus disse: eu vou vir, vou morrer e ressuscitar. Mataram, jogaram numa cova, rolaram uma pedra, mandaram 14 soldados cuidar da pedra. Quando os soldados viram para trás, a pedra não estava mais. E eles, para não ficar de bobo, fizeram de morto no chão, caído assim. Todo mundo, ninguém se mexe para achar que alguém bateu em nós. Se Jesus mandou, se Jesus prometeu, o salmista que abriu aqui, o Delcar, disse o seguinte: Ele é fiel porque não pode negar a si mesmo. Se coloque de pé. Não terminei a minha ministração. Aqui de pé você fica alerta, para você não dormir. Fique de pé. Quantos de vocês estavam empolgados com a arca? E uma palavra fez você tirar o cinturão, guardar o martelo, botar a arca no galpão e fechar. Mas Deus está levando você de volta para o galpão. Você vai começar agora a imaginar a arca e vai começar a imaginar que tem pessoas que tem que estar lá dentro. Tem pessoas que vão estar lá dentro. Tem pessoas que não podem serem salvas. Tem pessoas que não têm força para estar essa noite aqui. Tem pessoas que precisam tu chegar na casa dela e dizer: deixa eu te dar um abraço. E esse abraço vai trazer ela para a arca. Não vai chover do nada. Você vai ficar sentadinho na arca por 7 dias. Tem pessoas que não conseguem chegar até você. A Bíblia diz, eu li para você, que Deus disse assim: os animais que rastejam vão chegar até aí. Tem pessoas que estão rastejando na droga. Ontem nós demos um conselho para um casal que a gente não conhecia, que estava separado há 3 meses. E quando eu terminei o conselho, olhei nos olhos dele e disse assim: vocês se amam? Amamos. Volte, abrace ela, beije ela, pede perdão. Eles se abraçaram, se beijaram, disseram que estavam com saudade um do outro. 2 filhos, um bebê de 10 meses.